meu povo e minha povo, está no ar o programa Trem Mineiro, com muita prosa boa e as maravilhosas pérolas da Madame Jane. Que bom ter você aí do outro lado, nos fazendo companhia. Continua ligadinho que a nossa prosa de hoje é sobre sexologia. É isso mesmo que você acabou de ouvir. E nós já vamos começar apresentando a nossa convidada especial do dia. Márcia Pimenta, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e especialista em sexologia clínica e terapia sexual, com foco em disfunções sexuais femininas e masculinas. Seja bem-vinda, Márcia! Olá, gente, obrigada. Agradeço a oportunidade, né, de poder compartilhar um pouquinho aí desse conhecimento, que eu acho que é tão importante, né, para essa questão da sexualidade humana, né, um tema ainda um pouco tabu ainda, né, em pleno século XXI ainda temos muitos tabus aí a serem quebrados aí, né, para compreensão e uma boa vida sexual, né? Verdade! Mas, menina, me conta, você pensou o que quero ser quando crescer e assim chegou a psicologia na sua vida? Foi. Bom, a psicologia chegou de uma maneira bem diferente na minha vida, viu? Na verdade, eu falo que as pessoas que viram isso em mim, eu mesmo não reconhecia muito isso, não. Então, vamos dizer, eu trabalhei, né, numa empresa que eu trabalhava numa área administrativa da empresa, interessante, né? Olha E só. aí, durante esse período que eu trabalhei na área administrativa, eu tinha muito contato com os funcionários da empresa, né? Que eu tinha que fazer pagamentos, cálculos, então todo início de mês eu tinha que sentar com os funcionários e tudo mais. E eu sempre gostei muito de conversar, né? Sempre gostei muito de conversar. E aí alguns funcionários às vezes sentavam na minha mesa e falavam, Márcia, não, você leva jeito para psicologia. Eu olhei assim e falei, gente, de onde que esse pessoal tá vendo isso, né? E aí, assim, nasceu a psicologia, né? Eu fui estudar, falei... E teve uma trajetória bem diferente, que eu entrei na faculdade, como eu trabalhava com a parte administrativa, né? Eu tinha muito interesse em entrar na área de RH. Olha só que diferença, né? Na área de RH. Então, eu entrei na psicologia focando nisso, né? Inclusive, eu entrei, falei, eu vou estudar para essa área para eu poder trabalhar em RH. Eu tinha muito interesse em trabalhar com teste psicológico. E aí eu entrei na faculdade, só que quando você entra na faculdade, o leque se amplia, né? E lá dentro eu conheci, vamos dizer assim, várias áreas da psicologia, que foi onde eu fui me interessando pela área clínica, que hoje é a área que eu atuo e que particularmente eu sou apaixonada. E o RH, eu tive uma experiência no RH, mas eu olhei e falei, não, não é para mim. Não é, anulei. Entrei com essa vertente e saí com outra, né? E dentro da graduação eu conheci também, foi aonde eu comecei a ampliar o meu leque dentro dessa área da sexualidade também, foi aonde nasceu o desejo por atuar também nessa área específica da psicologia. Olha só que interessante. Bom, ainda é tabu falar sobre sexologia, né? E como começar a mudar essa situação? Bom, gente, o que que, vamos dizer, né? Hoje a sexologia, até explicando para algumas pessoas o que seria a sexologia, né? Hoje muitas pessoas têm muitas dúvidas, até muitos nem sabem que, na verdade, existe essa área e existe um profissional específico para lidar com essa área da sexualidade, né? A sexologia, ela é uma parte da psicologia, uma área à parte da psicologia, onde o profissional ele precisa se especializar, né? Tem especializações, são pós-graduações que nós fazemos, né, mais específica, onde a gente vai estudar a área de sexualidade humana. E o que que vem a ser a sexologia clínica? Né? É um campo bem amplo. Hoje eu trabalho, como você falou, anunciou no início aí, focado um pouco na parte mais de disfunção sexual masculina e feminina, né? Mas a sexologia clínica ela vai lidar com várias questões, né? Dentre elas a parte de disfunções sexuais, ela vai lidar muito com questões também relacionais, né? De casais, né? A questão da sexualidade masculina e feminina e o leque da sexualidade ela é muito grande, ele é muito grande.
né? A sexualidade não engloba somente o sexo. Engraçado, né? Às vezes a gente tem muito esse conceito de sexualidade somente voltado para o campo do sexo, do ato sexual em si. E vamos dizer, o que seria a sexualidade? Engloba relações, intimidade, por isso que a gente trabalha tanto com casal, muitas vezes, dentro da sexologia clínica, né? Não tem como a gente trabalhar muitas vezes a parte sexual sem ter o parceiro por perto, a parceria por perto, né? O sexo é feito a dois. Então, a sexualidade ela vai trabalhar com questões voltadas para o campo da autoestima da pessoa também, do autoconceito que ela tem em relação a si mesma, né? É um campo bem mais amplo. A sexualidade humana, ela vai muito além da questão do sexo, né? Então, assim, eu poderia listar várias coisas aqui, estou pontuando apenas, né, para as pessoas meio que entenderem o que nós lidamos dentro da área da sexologia clínica. E, vamos dizer, dentro dessa questão também, né, nós vamos lidar, além da disfunção sexual, hoje tem o público, né, que nós atendemos com muita frequência, que é a população, né, LGBTQIA+, a gente vai trabalhar com essa questão da sexualidade voltada para esse campo, então é um campo bem amplo, né? Hoje eu estou focada mais nessa parte de disfunções sexuais, mas é um campo bem amplo, onde a gente vai aprofundar muito mais dentro de questões aonde o sexo e a sexualidade vão ser pontos fundamentais ali no tratamento e no desenvolvimento da pessoa. Você falou em disfunções sexuais, a gente ouve muito falar em disfunção sexual masculina, e você falou que tem também disfunções sexuais femininas. Uhum. O que são essas disfunções sexuais, né, tanto feminina quanto masculina, e como a pessoa entender que ela precisa de tratamento e de ajuda para isso? Eu confesso que eu fiquei surpresa que eu não sabia que mulher também tem disfunção sexual. Porque na verdade é interessante, né? A disfunção sexual masculina, ela é mais conhecida, né? Eu falo que, assim, tem vários tratamentos, inclusive a gente vê muitas divulgações aí na área médica, né? Que é a disfunção erétil e, vamos dizer, as mais divulgadas e as mais conhecidas, né? São a disfunção erétil e a ejaculação precoce, né? Eu acho que não tem ninguém que talvez nunca possa ter ouvido dessas disfunções. Porém, tem muitas mulheres que às vezes sofrem com disfunção e sequer imaginam que tem um problema sexual. E às vezes, se você me perguntar, né, por exemplo, Márcia, como que vocês, que são profissionais da área, às vezes vão identificar que uma mulher tem disfunção sexual, né? E o homem também, às vezes, né? Vamos dizer, o do homem é mais notório, né? Por exemplo, eu estou tendo uma dificuldade de ereção, é notório, é visível. Uma ejaculação precoce é visível, a mulher nem sempre vai ser visível. Aí é uma das primeiras dificuldades de identificar. Como que geralmente isso chega para a gente em atendimento? Muitas vezes, por isso que eu falo que a gente precisa trabalhar com casal, muitas vezes vai chegar com a queixa de um problema na relação do casal. Então, nunca vai chegar, a mulher nunca vai chegar, por exemplo, eu estou com um problema na área sexual. Às vezes vai falar assim, eu estou com um problema com meu marido, com uma dificuldade na relação, né, uma relação mesmo dos dois, porque acaba que um déficit na atividade sexual vai trazer um problema para o casal, né? A intimidade do casal, de alguma forma, já vai estar sofrendo alguma alteração, alguma dificuldade. Então, isso chega para a gente muitas vezes com esse formato de queixa, né? Eu estou tendo um problema no meu relacionamento conjugal, né? E como que às vezes a gente vai identificar? A gente começa a trabalhar com essa pessoa, muitas vezes vai ser um atendimento individual, a gente vai acompanhando isso no processo terapêutico individualmente, e com o passar do tempo a queixa vai ganhando forma, né? Vai ganhando uma forma ali. No caso das mulheres, do homem já chega bem pronta, né? O homem, como eu falei, é visível, a mulher não. E aí muitas das vezes vão chegar assim, quando eu vou ter uma relação sexual, eu sinto muita dor. E é uma dor que, assim, a mulher tem um incômodo muito grande. Aí, às vezes, acha que é normal, porque às vezes a gente escuta muito, né? É normal sentir dor. Mas espera aí, qual que é o nível dessa dor? De 0 a 10, e aí é onde a gente vai quantificar essa dor. De 0 a 10, por exemplo, qual que é o nível dessa dor para você? Muitas das vezes vão falar 10.
muitas vão falar 9, é uma dor muito intensa. E aí o que que acontece na relação de casal, do casal, né? Ou com a parceria dela? A mulher vai tentar muitas vezes evitar essa relação sexual e aí vai sofrer uma consequência no relacionamento, porque é aonde a mulher vai chegar muitas vezes com a questão: eu não quero ter relação sexual, porque toda vez que eu tenho relação dói muito, né? E aí, em consequência disso, vem os problemas conjugais, porque às vezes o esposo também não sabe que aquilo é um problema, né? E acaba gerando outros e outros, vira uma bola de neve. Mas geralmente, assim, só dando um exemplo, chega para a gente nesse formato que eu citei aqui. E aí a gente vai identificando e aí a gente constata que tem realmente, né, uma disfunção sexual. Qual que é o nome dessa disfunção sexual, por exemplo, da dor que eu mencionei? A gente hoje, dentro do DSM-5, né, que é o nosso manual diagnóstico dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, né, que é utilizado para a gente formalizar um diagnóstico de alguém, né, hoje se adota o nome de transtorno de dor genitopélvica ou penetração. É um nome bem grande, né? Então, só repetindo, transtorno da dor genitopélvica barra penetração. Se a pessoa quiser pesquisar, no DSM-4, que foi a versão antiga do nosso manual, tinha um nome mais tranquilinho, eu acho, né? Que chamava dispareunia, que é a mesma coisa. Hoje se tem esse nome, é um nome diferente, né? Geralmente as pessoas conhecem muito com esse nome, dispareunia, porque vem do manual o DSM-4. Agora nós utilizamos o DSM-5 e aí ganhou esse novo nome. Então, resumindo, o que que seria... Eu vou usar o termo dispareunia, que é o que está ainda um pouco mais sendo utilizado, né? Mas o nome atual hoje utilizado é esse, transtorno de dor gênito-pélvica. Então, vamos dizer, quando a mulher realmente ela sente muita dor, ao ponto de não suportar, às vezes, o ato sexual, ou às vezes ela suporta, mas não tem prazer, porque, na verdade, a relação sexual se torna algo extremamente aversivo para ela. Muitas das vezes vão passar a evitar a relação sexual e vão chegar para nós com essa queixa: estou tendo um problema no meu casamento, porque o meu marido não entende que eu estou sentindo dor, né? Ou meu namorado não entende que eu estou sentindo dor. O esposo começa a achar que a mulher está negando a relação sexual porque é uma frescura, porque às vezes já tem anos de relação, não era para estar mais sentindo dor. E ambos começam a sofrer dentro da relação sem saber que o problema tem tratamento, tem um nome, né? E que pode ser, de alguma forma, ser tratado no processo terapêutico. É lógico que a gente precisa, por exemplo, fazer uma avaliação, é necessário, por exemplo, a mulher ir no ginecologista, a gente elimina todas as possíveis causas orgânicas, físicas, né? A orientação primária, por exemplo, se chegar até mim no meu consultório, a gente vai precisar passar por um check-up físico para eliminar qualquer causa física, né? E eliminando qualquer causa física, a gente passa para o acompanhamento psicoterapêutico, que a causa é psicológica, né? Eu costumo falar que muitas disfunções masculinas ou femininas têm um fator psicológico nela. Então, essa é uma das, né, disfunções femininas. Tem hoje, né, uma que tem o nome de transtorno do interesse de excitação sexual feminino, que antes, né, no DSM-4, nós usávamos o nome de transtorno do desejo hipoativo. Então, vamos dizer, o que seria o transtorno do desejo hipoativo? Muitas mulheres, às vezes, se queixam. Aí a gente também não sabe, às vezes, se é um problema. É lógico que a gente não pode generalizar, né? Para falar assim, toda mulher que, às vezes, tem uma baixa de desejo tem uma disfunção sexual. Não é bem assim. Vamos dizer, a disfunção é algo bem mais acentuado. Tudo aquilo que a gente chama de disfunção é algo mais acentuado e traz e é um ponto clínico que nós terapeutas devemos focar. Se traz ou não um sofrimento para a vida da pessoa ou até um déficit nas relações dela, né? Então é um ponto primordial para a gente também traçar esse diagnóstico. Então, a disfunção aí da questão do interesse ou excitação sexual feminina está muito ligada ao campo, muitas vezes, do desejo. É quando a mulher começa a ter a queixa de que, nossa,
eu vejo o meu parceiro, eu não tenho ânimo nenhum de ter relação e aproximação dele, nenhum. E realmente isso às vezes é o que muitas, não sei se caso, né, os ouvintes aí já ouviram, há um tempo atrás ouvia-se mais esse termo que chamava frigidez. Ah, sim! Nossa, isso era muito falado na época, até a década de 90, pode-se dizer? Isso. Então, vamos dizer, o que antes era chamado de frigidez, né, é uma disfunção sexual. Não, a gente não utiliza esse termo frigidez. A frigidez, às vezes, o termo foi muito banalizado, né? Se a gente for olhar bem, uma mulher que antes era considerada frígida, na verdade, né, para a gente traçar esse diagnóstico, a gente tem que chegar a essa conclusão. A mulher tem uma dificuldade intensa de ter um desejo sexual, né, pelo parceiro. E todas as disfunções sexuais a gente precisa traçar se ela é primária ou secundária. Primeiro ponto, o que é ser primário? Tem muitas coisas para analisar por detrás disso. O primário é se a pessoa, desde o início da vida, né, ela já traz aquela disfunção com ela. Ou seja, por exemplo, eu nunca consegui, desde o primeiro dia que eu tive uma relação sexual, eu sempre tive dor. E de lá para cá, nunca deixou de ser, né, dessa forma. Então, essa é uma disfunção sexual primária. O que é a disfunção sexual secundária? É aquela que, por exemplo, eu sempre tive uma vida sexual saudável, até que aconteceu alguma coisa e dali para frente desencadeou uma mudança na minha rotina sexual, na minha vida sexual. Então, essa é uma disfunção sexual que a gente chama de secundária. Então, por exemplo, né, a questão, estou pegando esse transtorno aí do desejo, dando esse exemplo de primário e secundário, por quê? Tem mulheres que às vezes vão falar desde o meu início isso mulheres e homens também, né? Desde do início da minha vida sexual, eu sempre fui meio que assim, nunca liguei muito para sexo, né? Tanto é que hoje a gente fala da questão da assexualidade, e não é um problema nesse caso, a assexualidade, o que é diferente da disfunção do transtorno do desejo, é bem diferente. Mas mais para frente a gente pode até entrar nesse ponto. Mas focando na questão do desejo, né? Tem essa baixa do desejo. Então, tem mulheres que, às vezes, desde o início da vida sexual não tinham esse desejo, ou, por exemplo, tem uma parceria, com o passar do tempo, essa relação começou a ter um problema, que às vezes, né, foi deteriorando essa relação e teve uma baixa no desejo. Ali, às vezes, pode se instalar uma disfunção sexual, que é onde também chega para a gente nos consultórios do tipo, eu não tenho vontade nenhuma de ficar com meu parceiro, né? E às vezes essa vontade também se exclui em relação a outras pessoas. Às vezes a pessoa se separa, mas também não tem vontade mais de ficar com outras pessoas. É um diagnóstico bem tênue, né? Porque a gente está falando de desejo, então a gente precisa entender que desejo é esse que a pessoa tem. Então é uma linha bem tênue que o profissional vai precisar traçar com a pessoa para entender até onde está sendo uma decisão ou algo saudável, ou está sendo algo disfuncional que traz, na verdade, um sofrimento para a pessoa e às vezes até um déficit mesmo nas suas relações, né? Porque muitas vezes traz a queixa. Eu gostaria de ter, mas eu não consigo. Esse é um limiar que a gente precisa também entender. Muitas mulheres que às vezes eram taxadas lá atrás de frígida tinham um problema no relacionamento. Então, vamos dizer, quando a gente trabalha a relação, o desejo melhora. Então, é bem relativo. A gente precisa entender, mas existe a disfunção que muitas vezes é causada por N fatores, dentre eles, às vezes, um problema dentro da relação do casal ali, né? Então, tem esse transtorno do interesse, né, e excitação sexual feminino, tem esse, né, do transtorno da dor gênito-pélvica, né, que eu falei que é a da dor, e tem um outro que a gente usava o termo também de vaginismo. Não sei se caso vocês já ouviram, né? Nunca ouvi falar. Pois é, o que seria o vaginismo, né? Eu estou usando o termo também do DSM-4, que é o termo mais conhecido. O vaginismo é quando a mulher, por exemplo, na dor genitopélvica, a mulher tem uma contração dos músculos, né? Da vulva ali, da vagina. Então, o músculo contrai
E por isso que a mulher sente dor na hora da penetração, porque a musculatura está rígida. Vamos pegar o vaginismo, é como, vamos fingir que aqui a minha mão é como se fosse a vagina, o vaginismo é como se fosse isso aqui. E aí, na hora da penetração, não tem a introdução de nada, sequer do dedo, não entra. É uma contração involuntária dos músculos da vagina. Então, por isso que muitas mulheres às vezes falam, eu não consigo às vezes introduzir o dedo. Isso acontece muito em consultório de ginecologia, né? Muitas mulheres que às vezes têm essa contração involuntária, na hora que ela percebe que vai acontecer a penetração, não é algo que ela decide fazer, é involuntário, né? Então, essa mulher não consegue, às vezes, ter introdução, por exemplo, né? Se eu não me engano, acho que é o espéculo, né? Que o médico usa, uma introdução de um dedo. Quem dirá, às vezes, de ter relação sexual com a penetração? Não tem, né? Então, isso também é um problema, é uma disfunção sexual. Muitas mulheres sofrem caladas, né? Porque, por esse ponto que eu falei, muitas mulheres nem sabem que existe disfunção sexual feminina, e outras, às vezes, por vergonha, ou às vezes, né, por até julgamento mesmo, às vezes até da própria sociedade, para achar que é culpa da mulher, né, que é ela que não quer se disponibilizar para o sexo, né, vai mantendo esse problema e às vezes vai sofrendo calado, quando na verdade tem tratamento, né? Então a gente está falando de uma questão de musculatura, né, porque tem uma contração involuntária, mas também de fatores psicológicos que envolvem e que estão também por detrás dessa questão das disfunções. Essa pergunta me surgiu durante a sua explanação incrível e, assim, nem está no roteiro. E no caso daquela pessoa, seja homem ou mulher, que sente um desejo, vamos dizer, além da conta, isso também seria um tipo de disfunção? Não é classificado como disfunção, as disfunções. No caso, você fala tanto o homem quanto a mulher, no caso, né? Não é considerado. Isso, né? Porque, na verdade, não é considerado como uma disfunção, né? Às vezes pode entrar dentro do campo do que a gente chama dentro da psicologia de parafilias, às vezes, parafilias, que é uma área mais específica, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a pedofilia, que é o desejo por crianças, é uma parafilia, né? Então, é um campo específico de, de comportamentos, às vezes sexuais, né? Por exemplo, a questão da pessoa ter relação sexual com a pessoa morta. É um tipo de parafilia. Então, às vezes, esse comportamento também pode entrar dentro na questão também das parafilias. Não necessariamente ser um problema sexual. A disfunção sexual, vamos dizer, é o que é uma, uma situação saudável de vida sexual e uma disfuncional, né? Nesse ponto, às vezes um comportamento, por exemplo, a pedofilia a gente sabe que é uma coisa criminalizada, não é uma coisa correta, então por isso que está no campo da parafilia, é algo que a gente vai entender como um desvio ali de conduta, alguma coisa aconteceu ali, né? Então vou explicar mais ou menos, é como se fosse um desvio. A parafilia é como se fosse um desvio, vamos dizer assim. As disfunções sexuais é realmente um problema, né? Eu sei que eu tenho um problema, é algo disfuncional que, de alguma forma, o meu corpo, a minha mente está trabalhando meio que contra mim, né? Quase que como isso. É diferente da parafilia. Entendi. Mas na verdade eu estava falando mais na minha época de adolescente, na escola se falava da questão de ninfomaníaca, eu nem sei se utiliza esse termo em psicologia, como que funciona isso, mas salvo engano, eu lembro que para a mulher falava em ninfomaníaca. Isso existe mesmo? Isso é normal? Tá Porque, dentro? na verdade, né, essa parte da pessoa ser ninfomaníaca não entra no campo de disfunção sexual. É uma questão de comportamento, né? É onde a pessoa fala que ela tem um impulso muito grande por sexo, né? Nem sempre, às vezes, isso não vai deixar de trazer um sofrimento. É um desejo exacerbado.
Aí é até interessante esse ponto que você trouxe, né? Porque se a gente for pegar o campo do desejo, enquanto, por exemplo, tanto no homem quanto na mulher tem esse transtorno de déficit de desejo. No caso da pessoa ninfomaníaca, tem um aumento desse nível de desejo. É o ponto e o contraponto, são os dois opostos. Mas a questão do ninfomaníaco, ele não entra no campo de disfunção, não é tratado como disfunção sexual. É tratável, né? Mas não entra como um campo específico, né, das disfunções sexuais. É bem amplo, né, essa área, parece que a gente não conversa muito sobre isso, mas é um campo gigante, né? É muito específico, mas gigante. É interessante que quando você vai explanando, a cabeça vai enchendo de perguntinhas básicas, né? Daquelas coisas que você passa pela aula de biologia, tem as aulas de educação sexual, mas isso é o tipo de coisa É que falado. conta, ninguém te explica, né? E é aquele negócio de que a mulher nasceu para ser submissa, então Uhum. qualquer coisa que acontece diferente na vida dela, ela não fala, fica aquele negócio que ela sofre calada, resignada, e às vezes é uma coisa que de fácil resolução. Uhum. Aí eu coloco fácil entre aspas, porque nada é assim tão fácil, tudo leva um Uhum. tempo. E é um Uhum. tema incrível para se falar, para se conversar É, e debater. porque, na verdade, é como eu falei, né? A mulher, estou pegando o campo feminino, mas o masculino também é um campo bem específico também nesse ponto. Mas, por exemplo, nós que somos mulheres, na verdade, né? Nós passamos, tem muita questão social, cultural e educacional por detrás, né? É interessante que, como eu falei, muitas das vezes sofrem calados e a gente vê que isso é um efeito, às vezes, da educação, de que, né? Se você está sentindo algo, tenta lidar por conta própria ali, né? O homem, geralmente culturalmente falando, né, ele, de alguma forma, ele é mais estimulado nessa questão de falar. A mulher é mais estimulada no calar, esse ponto que você falou do ser submissa. E acaba que isso influencia muitas vezes nessa hora também, até da relação sexual, né? Tanto é que hoje tem se questionado muito sobre até um ponto interessante que hoje, por exemplo, eu escuto muito de homens e de mulheres, né? Homens, às vezes, se sentem muito pressionados pela questão da iniciação sexual. Por que só eu tenho que iniciar o ato sexual? Por que a mulher não pode iniciar? E a mulher se sente assim, não, mas eu acho que é o homem que tem que iniciar, porque esse é o papel do homem. E a gente está discutindo papéis, né? Os homens se sentem pressionados, olha, por que sou eu, né, que tem que iniciar, e a mulher naquele ponto mais passivo, mas a gente vê o quanto que a cultura, né, de alguma forma, ela nos formou dessa forma, a mulher mais submissa, então eu espero ele ter atitude, e ele, tipo assim, por que só eu, né? Por que ela não pode ter? E o oposto também é verdadeiro, mulheres que às vezes têm essa atitude de iniciar a relação sexual um tempo atrás, era julgada como mulheres promíscuas, né? Então a gente vê quanto que tem de cultura e social por trás de comportamentos sexuais também. Tá, aí você tocou num ponto interessante, porque você falou muitas vezes na questão do casal. E no caso, quando hoje a vida sexual, vamos dizer que está bem livre, liberada, a mulher não precisa ter um único parceiro, o homem normalmente não tem uma única parceira. Então, como que fica isso para talvez essa pessoa que às vezes está passando por uma disfunção? Como identificar isso? Aí você tocou num ponto crucial para a gente que é profissional. Aí é onde a gente às vezes enfrenta um pouquinho uma dificuldade. Por quê? Vou te dar um exemplo. Vamos pegar que às vezes um homem que tenha, vou te dar um exemplo assim, uma disfunção erétil, um caso de ejaculação precoce. Vamos pegar um dos dois que são os mais clássicos aí, né? Às vezes esse homem, que ele é muito interessante, né? Um ponto crucial que você tocou. Geralmente esses homens, principalmente que têm ejaculação precoce e disfunção erétil, o que eles fazem muito? Pela questão dele achar que ele precisa ter um bom desempenho, né? Ele começa a pensar muitas vezes que o problema está na parceira. E aí, às vezes, começam a ter
não estou generalizando não, viu, gente? Só para ter o cuidado aqui de, às vezes, assim, as pessoas pensarem, nossa, será que meu marido está fazendo isso? Não é uma regra, né? Mas o que que acontece? Muitos homens, às vezes, por achar que o problema está na parceira, às vezes eles começam a pensar, poxa, será que se eu ficar com uma outra pessoa, será que eu conseguiria funcionar? Vamos colocar assim? Será que o problema não está, talvez, é na minha relação? Né? E muitos homens, vamos pôr, solteiros, começam a ter várias parceiras, mas não mais com o objetivo, e aí é onde mantém o problema, não mais com o objetivo de ter prazer, né? Qual que é o raciocínio por detrás, geralmente, das disfunções sexuais masculinas? Eu preciso ter ereção e ejaculação para ter prazer. E isso ele vai mantendo o ciclo da disfunção. Na verdade, eu preciso ter prazer para ter ejaculação, para ter a ereção e para ter ejaculação. Há uma inversão desse ciclo e isso vai mantendo o problema. E aí o que acontece? O homem começa às vezes pensar que pode começar a pensar que o problema está na parceira, começar a ter várias relações com várias mulheres, o que é um outro ponto que mantém o problema também. Porque esse homem já começa a aumentar o nível de ansiedade. A ansiedade, né, está totalmente ligada ao fator sexualidade e sexo, porque na verdade o nosso corpo ele também tem a parte química. Então se eu estou muito ansioso, tem uma elevação do cortisol, né? Tem todo um entendimento por detrás disso, tem uma elevação do cortisol no meu organismo. Elevou o cortisol, alterou o meu metabolismo, eu já comecei a ficar mais agitado, começa a ter algumas contrações, o meu corpo vai ter uma contração, e vamos dizer, o ato sexual ele é totalmente vascular. Aí a gente está falando de físico, né? Tanto no caso da mulher quanto no caso do homem, mas principalmente no caso do homem, tem uma vascularização. Eu fiquei ansioso, eu mandei uma informação errada para o meu cérebro. A vascularização vai diminuir, eu vou deixar de ter ereção. E o homem começa a achar que, peraí, o problema está na parceira, quando na verdade é porque eu estou extremamente ansioso para conseguir ter essa relação, essa ereção. Eu estou mandando uma informação errada para o meu corpo está respondendo do jeito que ele está entendendo, e eu começo a repetir essas relações. Hoje eu vou com uma parceira, amanhã eu vou com outra parceira, e amanhã eu vou com outra parceira. E o que acontece? Essa ereção e essa ejaculação não acontece. Eu vou aumentando ainda mais o meu nível de ansiedade e continuo mandando essa informação errada para o meu corpo. E qual que é a dificuldade que nós, profissionais, encontramos nesse caso? Porque a gente vai precisar trabalhar muito o nível de ansiedade dessa pessoa. Como que eu trabalho o nível de ansiedade tendo várias parceiras? Eu preciso ter uma parceria, no mínimo, fixa, para eu conseguir trazer essa parceria para ela, de alguma forma, me ajudar nesse acompanhamento, nesse tratamento. Porque o que que acontece? O tratamento, às vezes, vai ser um caminho a ser percorrido no sentido de etapas. A gente passa por algumas etapas. E essa parceria precisa estar com a compreensão de que a gente vai ter etapas. Muitos parceiros, às vezes, se queixam de, né, por exemplo, ser algo um pouco cansativo para a relação, porque na verdade eles não são englobados às vezes no tratamento. Então, se a parceria é trazida para o tratamento, ele compreende como é o tratamento, ó, tem uma etapa, a gente vai trabalhar a questão da ansiedade. Para trabalhar a ansiedade não pode ser um ambiente, não pode ser uma relação aversiva, né? Como que se eu fico trocando diversas vezes de parceira, aquela parceira não sabe o que está acontecendo comigo, eu vou me cobrar cada vez mais o desempenho. E o desempenho, a cobrança do desempenho vai manter ainda mais a disfunção. Então, por isso que a parceria precisa estar junto, né? Porque aí a gente vai trabalhar esse tempo com a parceria também, de olha, a gente vai ter o processo A, B, C e D. É um processo normal, mas a gente vai alcançar o resultado, provavelmente X, se a gente seguir direitinho, né? Você não está sendo usado, porque muitos parceiros às vezes se sentem usados, né? Então, você não vai estar sendo usado, na verdade, você está fazendo parte do processo. Mas como que você faz tudo isso se a pessoa tem vários parceiros? Ela já está extremamente ansiosa, né? E aí é um ponto que a gente também precisa conversar no acompanhamento, para a pessoa ir alinhar alguns pontos para aí sim funcionar direitinho. Caramba, realmente é muito amplo.
Mas nós vamos chamar agora a Madame Jane para ver o que ela vai trazer para nós hoje. E eu já estou assim, trabalhada na curiosidade, porque normalmente o que a Madame Jane traz são perguntas que eu erro quase tudo. Então, hoje, com esse tema, eu quero ver o que ela trouxe. Vamos lá. Madame Jane, cadê você, minha filha? Olá, tudo bem com você? Eu tô bem. Eu também. Então tá bom. Eu prestei atenção que vocês duas estão de Penélope Charmosa. Muito bom. Mas eu já aqui. Oi! Hoje eu trouxe, assim, aquela cantada para todo mundo tentar fazer. Ai, meu pai. Lá vem Olha merda. pro mozão. Olha pro mozão e fala assim: me chama de sal grosso que eu me jogo nas tuas carnes. Siga nós para mais dicas. Você gostou, Jaquinha? Então, mas, ô Márcia, você teria coragem de falar isso pro seu mozão? Seria não, viu? Essa daí eu acho que eu ia afastar ele, não precisava. Já pensou? Falar isso no Dia dos Namorados, igual foi sábado, domingo passado, né? Nada romântica essa daí, viu? Não desperta o desejo da pessoa. Até onde eu sei, sal grosso é descarrego. Então, ó, passa É, Madame Jane, essa aí eu acho que não vai falar, não. Quem tentar e dar certo é só contar para nós. Tá. E até hoje, essas dicas amorosas dela, ninguém ainda quis dar retorno. Eu não sei por quê. O que você acha, Márcia? Eu também não faço a menor ideia. Será que é porque é muito eficaz? Deve ser, hein? Tô achando que é por causa da eficácia. Deve ser porque é direta já. É, mais ou menos isso. Acho que tá aí. Descobrimos a razão da falta de resposta. Super romântico. Ô, Márcia, vamos voltar para o assunto sério aqui, porque a Madame Dia eu vou te contar, viu? Essa é boa, viu? Olha só, tudo se resolve no sexo, ou o sexo, como diz mamãe, é complemento da relação? Sexo é complemento da relação. Muito, vamos dizer, hoje a maior parte dos problemas de casais é por ter esse raciocínio de que sexo é a solução do problema, né? Muitas às vezes tentam resolver o problema através do sexo, mas o problema vai continuar ali, né? Então, vamos dizer, é aquilo que eu falei, por exemplo, né? Dentro das disfunções, vou pegar a disfunção lá do desejo hipoativo, que acontece tanto no caso da mulher como do homem, né? Muitas vezes está ligado muito a esse ponto de achar que o sexo é a solução de tudo e começa o problema ali, né? Eu estou com um problema no casamento, né? Discutimos hoje, não tratamos aquela questão. De noite vai ter sexo. Ótimo. Teve o sexo, funcionou normal. Semana que vem, discutimos de novo. Não resolvemos o problema, mas vamos ter sexo. Só que a gente entende que tanto o homem quanto a mulher vai entender aquilo ali de alguma forma, aquela discussão aconteceu de alguma forma, né? Não foi solucionado, o problema continuou, mas o sexo está indo ali de alguma forma tampando aquele problema. Vai chegar uma hora que aquele problema vai vir à tona e o sexo vai ser de alguma forma sofrer consequência. Aí é onde começa a diminuir o ritmo, né? E aí tá ali um problema sendo gerado. Então, eu diria que o sexo é complemento da relação, ele não pode ser a solução, né? Na verdade, a solução precisa vir no meio do caminho e o sexo ser um desfrute daquela relação, né? Eu acho que precisa ser algo gostoso, ser algo prazeroso, não pode ser uma moeda de troca. Muitas pessoas, às vezes, usam o sexo como moeda de troca, né? Infelizmente, às vezes a gente escuta muitas mulheres falando isso, né? De que às vezes eu faço e está aí um motivo de sofrimento,
né? Às vezes, muitos parceiros deveriam perceber que isso acontece com muita recorrência. Mulheres não costumam falar, né? E se falam, às vezes, são punidas também. Então, vamos dizer, mas muitas têm essa queixa de que, às vezes, eu preciso ter sexo para evitar que meu esposo fique com a cara fechada, para conseguir isso ou para conseguir aquilo, e o sexo deixa de ter o sentido, na verdade, para o qual ele foi criado, né? Que é a obtenção de prazer para ambos os lados, né? Muitas vezes tem mulheres que cedem, por exemplo, ao sexo para evitar um problema maior, né? E tem muitas vezes homens que não é somente mulheres que sofrem na relação sexual, tem homens também que têm essa queixa, né? Tem muitas mulheres que às vezes têm o desejo muito aflorado, e as mulheres hoje, vamos dizer, a contracepção ajudou muito nesse ponto, conseguiu se separar o sexo da reprodução. Então, a mulher hoje ela tem muito mais liberdade sexual, né? E é interessante também que tem homens que se queixam que às vezes a sua parceria exige muito desempenho, né? E de, ó, vambora, e aí, essa relação tem que fluir, e aí, vambora, não acredito, né, que ficou só esse tempo aí, e muitos homens, às vezes, sofrem por causa disso, né, e isso vai mantendo um problema também, né, e como você me perguntou da questão da disfunção sexual, só para eu frisar aqui para quem estiver nos ouvindo, né, às vezes tem algumas dúvidas também, eu queria só citar rapidamente todas as disfunções aqui, se caso alguém tiver dúvida, depois pode perguntar. Vou citar todas as masculinas para as pessoas saberem quais existem, né? Eu até anotei aqui para não esquecer. Primeiro, transtorno do desejo sexual hipoativo, é uma disfunção sexual masculina. Disfunção erétil, que é bem conhecida. Ejaculação precoce, que é bem conhecida. Aí vem as desconhecidas. Ejaculação retardada é uma disfunção sexual também. E ejaculação retógrada. Ejaculação retardada. Ejaculação retardada é quando o homem, na verdade, ele quer ejacular, mas ele não consegue. Olha, ele às vezes fica, e não tem ejaculação, né? Então, aí quer dizer que ele não chega ao orgasmo ou isso não tem nada a ver com... Hoje, assim, muitos estudos trazem para a gente que o orgasmo é algo diferente da ejaculação. Muitos homens, às vezes, com esse caso, às vezes têm o orgasmo, mas não têm ejaculação. Bem diferente, né? Porque são pontos como é que eu vou te falar? São estágios dentro do sexo, né, que acontecem. A ejaculação, de alguma forma, ela é o ápice ali da excitação, o orgasmo já é um outro estágio. Então, o homem pode ter o orgasmo e não ter a ejaculação. E aí, no caso, né, tem o que a gente chama de ejaculação retardada, não tem a ejaculação. E, no caso, tem a outra que chama ejaculação retógrada, que também é uma disfunção. O que seria ejaculação retrógrada? O homem tem a ejaculação, mas ela fica ali, o sêmen, né, ao invés dele sair, ele é depositado na bexiga após o orgasmo. Então, ela volta para dentro. Bem diferente, né? Mas ela existe, a ejaculação existe, mas ela fica interna, ela fica depositada ali na bexiga. Então, tem homens que às vezes têm essa disfunção também não sabe, então a gente precisa investigar. E no caso e tem a disfunção causada por medicação ou substância, né? Que, por exemplo, tem algumas medicações que podem gerar isso também, pode gerar alguma disfunção e às vezes o homem não sabe, só tirar às vezes a determinada medicação que a gente resolve. E as disfunções femininas, né, são essas que eu havia mencionado anteriormente, dentre outras, que é transtorno do interesse de excitação sexual feminino, que antes era conhecido como dispareunia, que é a dor, né, pélvica, que é o desejo, né, transtorno dor gênito-pélvica, penetração, que era conhecido como dispareunia, que está voltado para o campo lá da dor que eu mencionei, da contração dos músculos. Transtorno do orgasmo feminino, geralmente a mulher tem a queixa de não conseguir chegar no orgasmo. Antes era conhecido como anorgasmia, tinha esse nome, hoje a gente dá o nome de transtorno de orgasmo feminino. E, no caso, tanto do homem quanto da mulher, que é também a questão da medicação, alguma disfunção causada devido a alguma medicação ou uso de substância. Então, são
todas essas que eu mencionei são todas as disfunções sexuais masculinas e femininas. Só dando um resumo, assim. Tô passada. Márcia, quais são os benefícios de uma vida sexual saudável para os mais diversos públicos? Vamos lá, gente. Primeiro, né, eu falo que o sexo ele alivia o estresse, né? Muitos homens, principalmente a gente vai ouvir isso muito de homens, mas mulheres também falam isso, né? Lembra que eu falei minutos atrás que às vezes a questão da ansiedade está muito ligada a disfunções sexuais? O contrário também é verdadeiro, né? O fato de eu ter uma vida sexual saudável vai me aliviar muito o estresse. É interessante que muitos homens às vezes vão falar sobre isso, né? Falar assim, nossa, quando eu chego tenso em casa, a hora que eu tenho sexo eu relaxo, né? A mulher é o contrário. A mulher funciona geralmente ao contrário. Se ela não está bem, ela não vai ter a relação sexual geralmente. Mas o homem, de alguma forma, ele já tem esse benefício, né? Ele vê o sexo com essa conotação. Mas, vamos dizer, um dos benefícios, alivia o estresse, melhora a questão da autoestima, né? Muitas vezes, uma relação sexual saudável, né? Ela vai ter essa influência na relação aí da autoestima, do autoconceito da pessoa. Vamos dizer, melhora a questão da intimidade do casal e até mesmo da percepção da pessoa com ela mesma, essa vivência com o corpo também, que é tão importante, que na relação sexual a gente precisa aprender a aceitar o nosso corpo, né? Vamos estar ali despidos, então a gente também vai estar trabalhando essa questão. É um exercício físico, né? Vamos dizer, tem perdas de calorias aí no meio do caminho. Pois é, menina, vamos dizer, é uma boa dica, né, gente? Às vezes a gente está gastando dinheiro com a academia aí, até com a academia dentro de casa, às vezes não está sabendo. Boa! Pois é. Então, vamos dizer, é uma atividade física. Também no frio! Pois é, ainda tem esse detalhe, esqueci desse detalhe, tá vendo? Detalhe importante ainda. Vamos dizer, a questão também, né, reduz a dor, muitas vezes, então está muito ligado ao aumento de endorfina, então tem essa questão também. Melhora a musculatura pélvica, que acaba que a gente vai estar exercitando muito aquela região, né? E muitas mulheres, às vezes, têm um problema nessa área do assoalho pélvico, de ter um relaxamento. Inclusive, só queria dar uma dica aqui, que eu acho que é importante, né? Muitas mulheres, às vezes, nem sabem disso, que tem mulheres que, às vezes, têm um pouco o escape do xixi, né? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, às vezes mulheres que, às vezes, dão um espirro, e às vezes queixam, falam, nossa, sempre às vezes eu vou tossir ou espirrar, sai um pouquinho de xixi. Isso não é normal, né? Então, o que às vezes está acontecendo? Está tendo um relaxamento dessa musculatura do assoalho pélvico. E isso também tem tratamento, né? Vamos dizer, hoje temos profissionais específicos para trabalhar com essa questão, que são fisioterapeutas pélvicos, que vão passar exercícios, né, bem específicos para essa área. Mas tem alguns exercícios que às vezes a gente pode fazer até quando a gente está trabalhando. Depois, se caso numa próxima oportunidade tiver aí, né, a gente marca, dou exemplo, que a gente vai trabalhando um pouquinho essa musculatura. Às vezes estou ali trabalhando, mexendo no meu trabalho, estou ali exercitando essa parte do assoalho pélvico. A gente precisa lembrar que é uma musculatura e todo músculo precisa ser exercitado, porque senão ele vai perdendo a força, né? Então, só uma dica, mas melhora, no caso, essa questão da musculatura também, do assoalho pélvico, né? E vamos dizer, não deixa de também trabalhar a questão do casal, né? Eu acho que traz muitos benefícios para a relação conjugal, para a relação dos casais de modo geral, casados ou não casados. Então, acho que assim, são vários benefícios, desde que esteja sendo algo saudável para ambos, né? Eu vou quebrar minha promessa, eu vou fazer uma outra pergunta, prometo que vai ser a última, porque senão depois a produção me mata. É que eu lembrei de uma situação. Hoje tem a questão de pessoas que tinham uma vida sexual ativa, aí que seja por questão de religião ou por questão de escolha pessoal, decidiu não ter mais a vida sexual ativa, então fica aí 10, 15
ou mais do que isso, sem a relação sexual. Isso pode trazer algum transtorno para o corpo de alguma forma, ou até mesmo algum tipo de disfunção sexual? Não necessariamente, você fala devido à questão do tempo que a pessoa ficou sem relação, né? Sim, porque tinha uma vida sexual ativa, então praticava sempre o sexo e depois, de uma hora para outra, pronto, parei, não quero mais saber de sexo, mas isso foi uma escolha ou até mesmo devido a uma situação religiosa, que a gente vê muito isso, né? As religiões ainda falam hoje sobre a questão de não haver o sexo fora do casamento. Então, isso Entendi. pode trazer algum transtorno para essa pessoa que tinha uma vida sexual ativa e depois simplesmente parou? Não necessariamente. Tem muitos que às vezes vão ter essa relação sexual depois de 10, que eu conheço pessoas mesmo que tiveram 20, 25 anos sem nada, voltaram e voltaram normal. O que influencia muito, o que pode influenciar é se a pessoa talvez passou um tempo muito longo sem relação sexual e quando volta a ter essa relação, volta muito temerosa, com medo principalmente de falhar ou não dar conta. Aí é aquele ponto que eu te falei. A ansiedade entra em ação, às vezes devido à interpretação que a pessoa vai ter de que tentei e não consegui, aquilo começa a fixar um problema que aí nesse caso pode gerar uma disfunção, mas não necessariamente o fato da pessoa ter ficado anos sem ter uma relação sexual pode ocasionar uma disfunção. Está muito ligado à interpretação e o que talvez aquela pessoa vai vivenciar. Vamos supor que talvez, vou te dar um exemplo, né? Se a pessoa talvez tinha uma relação sexual saudável durante muitos anos, parou de ter uma relação durante 10 anos por uma escolha própria, e depois voltou a ter uma relação sexual ali, né? E voltou mais temerosa, vamos dizer, tem um nível de ansiedade maior ali, por achar que não ia dar conta e tudo. E ali vai evoluindo aquilo ali. E esse é um exemplo que eu te falei de uma disfunção sexual secundária. Em algum determinado momento da vida da pessoa, aquilo ali aconteceu. Vou te dar um exemplo também dessa questão até de ser secundário. Muitos casos de disfunção sexual, por exemplo, principalmente masculina, né, muitos casos, né? Às vezes está muito atrelado, por exemplo, a divórcio, né, a traições, né? O homem começa a ter algumas interpretações por detrás daquilo ali, e às vezes ele começa a ter um déficit nessa questão da sexualidade, do sexo em si, e nem sabe que o problema estava ligado justamente a uma interpretação de uma situação muito específica na vida dele. Então, tanto essa questão como esse ponto que você mencionou, né, de se a pessoa passou muitos anos sem ter relação e pode voltar a ter uma disfunção? Não necessariamente, não é uma regra. A questão é como que a pessoa vai viver esse sexo depois desses 10 anos. Aí é nesse sentido. Ô, Madame Jane. É nóis! Momento piadinha sem graça. O que a psicologia fala sobre o sexo antes do casamento? Lembrando que não, o quê? O quê? Conta para nós. O que você acha? Bom, para a psicologia em si, vamos dizer, não tem nenhuma restrição, né? Porque, na verdade, para a psicologia, a questão é que a sexualidade seja vivida da melhor forma possível, né? E lembrando, sexualidade envolve muito mais do que sexo, né? Por exemplo, tem pessoas que vão viver a sexualidade sem necessariamente ter uma relação sexual na vida, que são as pessoas que hoje se denominam aí como assexuais. E têm uma vida muito boa, não sofrem por isso, né? Então, vamos dizer, independente da situação para a psicologia, isso daí não tem nenhuma restrição, desde que seja saudável, né? Aí, para piadinha sem graça, vai atrapalhar o casamento e deixar os convidados com inveja. Foi horrível. Márcia, quais são suas redes sociais? Vamos lá, gente. Bom, hoje eu tenho utilizado mais o Instagram, né? E aí, no caso, é @MárciaPimentaPsi,
né? Depois vocês podem entrar lá, né? Tem os meus contatos lá também, de WhatsApp e tudo mais. Tem minha página também no Instagram, no Facebook também, né? Então, podem entrar lá, que é Márcia Psicóloga, né? Márcia Pimenta Psicóloga. Então, vocês podem entrar lá também, né? E espero aí ter esclarecido as dúvidas. Acho que tem muita coisa dentro desse campo, né? Foi só uma pincelada, não dá para às vezes a gente aprofundar muito, mas espero que de alguma forma tenha esclarecido algumas coisas. E se caso, né, vocês quiserem, mais à frente, a gente vai discutir várias questões aí dentro desse campo, né? Porque é tão amplo, né? E tão desconhecido ainda, tão falado e tão desconhecido ao mesmo tempo. E a gente vai deixar aqui, então, um espaço aberto para os nossos ouvintes e telespectadores. Se quiserem fazer pergunta, mandar para o nosso Trenzap, DDD 31 97519 0147. Pode ficar tranquilo, que eu sei que tem aquela questão, mas eu não quero me identificar, que a gente não vai identificar quem não quiser. E, havendo perguntas, a gente marca um outro momento com a Márcia para poder explicar mais sobre esse mundo, porque eu acredito que para muita gente é um mundo novo, apesar dessa sexologia, né, tá ao nosso redor e falando sobre isso o tempo todo, de formas diferentes, mas que, na verdade, a gente não tem conhecimento. Às vezes você está passando por um momento que está travada, e que é uma coisa que tem tratamento, tem cura. Tratamento. E às vezes a pessoa não precisa ficar sofrendo, né? Muitas vezes sofrem calados, sem saber que tem um acompanhamento. E não precisa ser um tabu, né? Não precisa ser um tabu. Todos vivemos a sexualidade, né? Às vezes a gente tem vergonha, mas na verdade não é errado viver a sexualidade, é necessário, né? Bom, Márcia, a família Trem Mineiro agradece assim de montão a sua participação, foi uma delícia. Eu Que confesso bom, que eu gente. aprendi pra caramba, tinha coisa assim que eu não tinha nem noção. E é muito Eu bom não... a gente falar sobre isso abertamente, né? Quebrando esses Sim. paradigmas e esses tabus. E eu que agradeço a oportunidade também, né? Porque, como eu falei, né? Vocês de alguma forma ouvindo e aprendendo, e a gente também podendo compartilhar o conhecimento, né? Que eu acho que é tão importante, que pode contribuir para tantas pessoas e gerar saúde, que é o objetivo de tudo, né? Então, eu que agradeço o espaço, né? Mandem as perguntas, se caso quiserem, a gente retoma mais à frente. Tem muitas coisas aí para a gente poder conversar aí. Foi um prazer estar com todos vocês aí. Gente, o nosso programa de hoje já está chegando ao fim. Ó, que essa prosa foi boa, viu? Nós agradecemos vocês que estão aqui coladinho em nós. É sempre bom demais dar conta ter a sua companhia. Semana que vem eu estou de volta com outro convidado especial. E para você não perder nadinha do que rola por aqui, é só ficar atento nas nossas redes sociais. @Trem Mineiro TV. E o nosso Trenzap, como eu já falei, DDD 31 97519 0147. Semana que vem eu tô de volta. Um cheiro e um queijo. E até a próxima. Beijo. Fui!